Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e todos os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações, e ao reverendo Miguel Bermude Marim, em Cali, Colômbia, hoje, na tarde do sábado, nos dias conforme a Bíblia, que começam à tarde, e por isso para os judeus, hoje, desde o pôr do sol em diante, já é sábado, e sendo assim, hoje, sábado, é o primeiro sábado do mês. Por isso, na reunião de ministros internacionais, se realiza o primeiro sábado do mês, na tarde, que é a tarde de sexta para o sábado, conforme ao calendário judaico. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermude Marim e todos os ministros lá em Cali, Colômbia, e em todas as demais nações. Obrigado, Miguel, pelas palavras que tu falaste da parte de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final, onde todos sabemos que a parte culminante do programa divino, disse o reverendo William Branham, que seria a terceira etapa e seria em uma grande carpa catedral. Que Deus abençoe a todos os ministros e suas congregações pelo respaldo que estão dando ao projeto de construção da grande carpa catedral em Porto Rico. Depois de amanhã, no domingo, já teremos o documentário da etapa pela qual vai a construção da grande carpa catedral. Tudo está bem adiantado. E o programa divino, no programa divino, tudo está bem adiantado. Para essa ocasião, leiamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, e São João, capítulo 1, versículo 18. Primeiramente, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, onde nos diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e a declarou enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está perto. Porque o tempo está perto. E agora passamos a São João capítulo 1, versículo 18, onde nos diz:
Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hoje, esperamos as bênçãos de Cristo através da Sua palavra. Que Deus abençoe nossas almas com a Sua palavra e nos permita entendê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos 4 títulos de Jesus como Filho, que são os títulos de Filho de Deus, Filho de Abraão, Filho de Davi e Filho do Homem. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Como Filho de Deus, Ele é herdeiro dos céus e da terra. Portanto, Ele é herdeiro de toda a criação, do qual testifica São Paulo em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 adiante, onde diz: Deus, havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras, em outros tempos aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e por quem a si mesmo fez o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, havendo efetuado a purificação dos nossos pecados através de si mesmo, se sentou à destra e à majestade de Deus nas alturas. Deus, que falou através do seu Espírito ao povo hebreu, aos pais, tanto aos matriarcas, aos patriarcas, como ao povo descendente de Abraão, falou através dos profetas, e depois diz em Zacarias, capítulo 7, falado através dos profetas. Capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz: mas não quiseram ouvir, antes viraram as costas e taparam os seus ouvidos para não ouvir, e colocaram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor enviou, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou através do seu Espírito, através dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Como Deus falava através dos profetas, através do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, com o qual e através do qual Deus deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai, através do anjo do pacto, que é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. Por isso
ele chamava o anjo do pacto, ou anjo do Senhor. E por essa razão é que sempre que Deus se deu a conhecer ao povo, foi através do seu anjo, o anjo do pacto, através da sua teofania, seu corpo angelical, sua imagem, a imagem do Deus vivente. É por isso que mesmo que a Bíblia diz no Antigo Testamento que Jacó lutou com Deus face a face, lutou com Deus, e também nos fala de Manoá, que viu a Deus face a face, quando viu ao anjo do Senhor, porque está vendo o corpo angelical de Deus, o qual estava Deus falando a Jacó, e depois em outra ocasião, em Gênesis 32, versículo 24 ao 32, está aparecendo a Jacó em seu corpo angelical, e depois Jacó quer saber o nome do anjo, ou seja, o nome de Deus, que está em seu anjo. O nome sempre está no corpo angelical, e depois estará no corpo físico que terá. E agora, todos queriam saber o nome de Deus, que está no anjo de Deus, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, a imagem do Deus vivente. Manoá foi o caso de Juízes capítulo 13, versículos 1 em diante. Agora, temos também o caso do capítulo 17 e 18 de Gênesis, onde Deus apareceu a Abraão com dois anjos, o qual foram Gabriel e Miguel. Temos também outro caso, onde Deus apareceu como sumo sacerdote com Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14. Agora, todos esses casos que temos, onde diz que foi Deus que apareceu, depois São João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o declarou, ou seja, o deu a conhecer. A manifestação, revelação de Deus ao ser humano tem sido através de Jesus Cristo em seu corpo angelical, e depois se fez carne, e o nome de Deus que estava no anjo também estava no véu de carne, chamado Jesus. Aí estava o nome de Deus humano para a obra de redenção. Tem sido através de Jesus Cristo, em seu corpo angelical de Deus, que se revelou ao ser humano, e depois em carne humana na pessoa de Jesus. Deus, em seu corpo angelical manifestado, aparece desde o Gênesis, realizando a criação de todas as coisas, e depois aparecendo a Adão todos os dias, e falando com ele,
Isso é Deus velado em seu corpo angelical e revelado através do seu corpo espiritual, angelical, teofânico, falando a Adão e aos seres com os quais se relacionou através do Gênesis e demais livros da Bíblia. Estando em seu corpo angelical, o corpo angelical sendo um corpo de outra dimensão, da dimensão dos espíritos, é o Espírito Santo. E a manifestação de Deus em seu corpo angelical é uma manifestação do Espírito Santo e, consequentemente, é o Espírito Santo revelando a Deus é durante a dispensação da graça, do dia de Pentecostes até aqui, a dispensação do Espírito Santo e, consequentemente, a dispensação do Filho de Deus. Como Filho de Deus, tem estado se revelando Cristo à sua igreja de era em era, sendo em Espírito Santo, teve diferentes véus de carnes através dos quais se velou, em palavras mais claras, se entrou dentro deles e tem estado escondido da vista dos seres humanos, mas falando através desses instrumentos que teve de era em era, através dos apóstolos e através dos diferentes mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo, como é Filho de Deus, é o Espírito Santo no meio da sua igreja, no coração de cada crente. Como filho de Abraão, é o herdeiro de toda a herança que Deus deu, prometeu e deu a Abraão. Ele é o herdeiro de Abraão e toda a herança de Abraão. Também representado em Isaac, é o Isaac prometido. Herdeiro daquilo que Deus otorgou a Abraão como herança. Como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono de Davi e, consequentemente, ao reino de Davi. Para se sentar no trono de Davi e reinar sobre todo o território de Israel, que herda como filho de Abraão, como filho de Davi, reinará
sobre toda essa herança com todos os que viverão nesse território. Como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra, com tudo o que tem e com tudo o que vai ter. Sempre que se fala de filho do homem, se fala da manifestação de Deus através de um véu de carne. Para manifestar esse título de filho do homem, Deus tem que se velar e revelar através de um profeta, porque o título de filho do homem é título de profeta. Sempre que se fala em filho do homem, se fala de um profeta. Por isso, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele falando de si mesmo dizia: o Filho do Homem não tem onde encostar sua cabeça, ou o Filho do Homem tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Dizia também para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e assim por diante. Podemos ver então que a manifestação, e sob a manifestação do Filho do Homem, todos esses títulos de filho se manifestam no último dia. Por isso, Cristo é mencionado como filho de Abraão, é mencionado como filho de Davi, é mencionado como filho de Deus e é mencionado como filho do homem. Porque o Filho do Homem, como profeta, está o Espírito Santo, essa manifestação do Filho de Deus, em Espírito Santo, através do véu de carne, chamado Jesus, o qual é um profeta. E também estão os títulos de filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus e filho do homem. Simples assim. Para que se manifestem esses títulos no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa mais importante de todas, a etapa para a qual Cristo disse que, como foi nos dias de Noé e também como foi nos dias de Ló, assim será o dia na qual o Filho do Homem se manifestará, se revelará, ou seja, se dará a conhecer. E estando nós vivendo nesse tempo, então temos que saber que haverá uma manifestação de Filho do Homem, assim como houve há 2000 anos atrás em Jesus, e assim como houve há alguns anos no Reverendo William Branham. Haverá outra manifestação do Filho do Homem, e consequentemente este será o que trará a parte culminante no programa divino do último dia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa etapa será a que dará cumprimento à terceira etapa
e produzir concernente à visão da carpa. Essa etapa, e nessa etapa será na qual Deus dará fé para serem transformados e raptados todos os crentes em Cristo do último dia, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os quais estão esperando ouvir a voz do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, a voz do Filho do Homem, que estará chamando e juntando a todos os escolhidos conforme o que está prometido para o tempo final, e dando a conhecer o mistério da sua vinda para o último dia, com o qual dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E no próximo domingo continuaremos. Hoje era apenas um resumo desses 4 nomes de Jesus como Filho, Filho de Abraão, Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Como filho de Davi, herdeiro ao reino de Davi e o seu trono. Como filho do homem, herdeiro do planeta Terra completo. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o Criador, através do qual Deus criou os céus e a terra, porque ele era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus, no qual nele está o nome de Deus. E por isso diz: ao que vencer lhe darei, escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. E vamos deixar isso para outra ocasião. E com certeza isso vai ser aberto sob a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Tudo isso tem estado sob o mistério do 7º selo, de Apocalipse 8, versículo 1 em diante. Todas estas coisas darão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a todos os crentes em Cristo que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Os 4 títulos de Jesus como Filho. Nós temos visto neste pouco resumo os 4 títulos de filhos de Jesus. E domingo continuaremos. Que Deus lhes abençoe e continuem todos passando uma noite feliz, cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Deixo com vocês novamente ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar nessa ocasião. Orem muito pela atividade de domingo, onde teremos o tema de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Este será o tema para o próximo domingo. Bom, que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.